Amém? Nós vamos fazer uma reflexão no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. É um texto bem conhecido, mas que nos traz muitas verdades espirituais. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Nossos estudos na EBD, na sexta-feira, sobre batalha espiritual e libertação. É um assunto que lhe interessa? Então não deixe de vir e participar. Um conselho: antes de vir e participar, ore, porque o tema é um tema de guerra. E muitas vezes você vai encontrar uma série de impedimentos para não vir. No primeiro dia que a gente fez, a igreja estava quase cheia, mas na segunda que a gente fez, já está bem reduzido, porque são guerras e batalhas espirituais. E a gente precisa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para saber que a nossa luta e a nossa guerra são contra os principados, potestades, domínios e governos que se encontram nas regiões celestiais. E o que ele faz para impedir que você venha à igreja? Ele gera um cansaço, ele gera uma tarefa, ele gera um sono, ele gera uma dor de cabeça, ele gera uma disposição, ele vai gerar alguma coisa, ele manda uma visita para bater na sua casa no dia exatamente que você precisa ir na casa de Deus. Então ore. E os que têm habitualidade de jejuar, jejue. Oração e jejum juntos é uma arma poderosa na mão de todo crente. Apocalipse 3:20, se você achou o texto, ele vai dizer assim: eis que eu estou à porta. Quem está à porta é Jesus. É Jesus aqui falando e chamando a atenção para que todos saibam que ele está à porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está insistentemente batendo, porque ele quer chamar a atenção, ou a nossa atenção, ou a atenção de toda a humanidade. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. As Escrituras, além desse texto, ele nos traz um momento e registra uma passagem em que Jesus ele está ministrando em uma casa. Uma passagem que Jesus está ensinando em uma casa. E a palavra vai dizer que aquela casa estava cheia, estava lotada, estava repleta de gente. Naquela casa havia uma multidão de pessoas reunidas para poder ouvir a palavra do Senhor Jesus e os seus ensinos. E a Bíblia vai dizer que de repente chega uma pessoa em uma cama, em um leito, carregado por 4 amigos. Mas aqueles amigos levando aquele homem que estava doente, certamente paralítico, largado na cama porque não conseguia mais andar, não conseguia se levantar, não conseguia fazer as suas tarefas do dia a dia, mas ele tinha amigos. E é bom, irmão Henrique, quando a gente tem amigos. Amigos é aquele que visita. Amigos são aqueles que vão nas casas que necessitam para ouvir oração e para ouvir mensagem. O despertamento do irmão Henrique aqui em levar a palavra, levar o evangelho, é exatamente nos fazermos amigos daqueles que precisam ouvir. Porque Jesus diz que eu não nos chamo mais de servos, mas nos chamo de amigos. Jesus nos trata como amigo, para que a gente trate todo o outro também como amigo, porque amigo é aquele que se preocupa, amigo é aquele que se desgasta para que o outro possa ter uma satisfação ou algo que lhe falte. Amigo é aquele que tem as suas necessidades às vezes deixadas de lado para atender a necessidade do outro. O nosso melhor amigo é Jesus, e ele nos dá esse exemplo para que nós também sejamos quem leva a palavra, quem evangeliza, quem leva a cura, quem leva uma palavra de confiança, não deixa de estar cumprindo o evangelho do Senhor Jesus. Aqueles amigos levavam esse homem, mas eles não conseguiam entrar pela porta, porque a porta também estava cheia de gente. A porta estava repleta de gente. Havia uma multidão em toda aquela casa. A entrar não era mais possível, sair
quem saísse não voltava e achava lugar para sentar novamente. E a palavra vai dizer que como eles não conseguiram pela porta, o que eles fizeram? Eles subiram a escada, foram para o telhado, para o parapeito da casa, e eles descobriram o que havia sobre a casa, e desceram aquele rapaz com as cordas para que ele chegasse ao encontro do Senhor Jesus. Então o que esse texto nos diz aqui, e destaca exatamente, é que havia uma casa, mas havia um local de acesso para a casa, que é exatamente a porta. Mas a porta daquela casa estava fechada. Quando a Bíblia traz essa figura de linguagem, essa representação, e fala da casa e fala da porta, ele quer falar também da gente. Ele está trazendo por trás disso verdades espirituais e fundamentais para a nossa vida. A palavra vai dizer que a casa somos nós, e a porta é o nosso coração. A porta é todo o meio de entrada, é todo o caminho pelo qual a palavra de Deus chega até a nossa mente, desce para o nosso coração e nos envolve. Nós precisamos saber que nós somos casa. Deus nos vê assim como uma casa, como uma habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer assim: não sabeis vós que sois casa de Deus? Outras versões vão dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus? Outras versões vão dizer: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Templo de Deus, santuário de Deus e casa de Deus é a mesma coisa. E o versículo vai dizer: não sabeis vós que sois casa de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É por isso que a palavra usa essa figura de linguagem como uma casa, para dizer que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus bate a porta e a gente abre a porta do nosso coração para que Ele possa adentrar e fazer morada. Não há coisa melhor do que Cristo morando em nós e todo o mal saindo, porque é melhor a presença do Senhor do que qualquer outra coisa. A Bíblia vai dizer assim, vós sois casa de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos capítulo 8, versículo B, parte 2. Então ele vai dizer: vós sois casa de Deus, se é que o Espírito Santo habita em nós. Então a característica que vai identificar que nós somos verdadeiramente habitação de Deus, que nós somos verdadeiramente habitação do Espírito Santo, é o fato do Espírito Santo habitar em nós. E quando o Espírito Santo habita em alguma coisa, quando você chega a uma casa, o que é que você faz? Você reforma, você pinta, você reconstrói, você desfaz alguma coisa e refaz outras. E a mesma coisa que o Espírito Santo faz em cada um de nós. Ele vai limpando a nossa casa, ele vai tirando a sujeira, ele dá uma pintura, ele dá uma edificação, ele dá um ar novo ao ambiente. Quando a gente verdadeiramente se entrega para que o Espírito Santo possa fazer esse trabalho de limpeza, de purificação, porque Deus, Ele trabalha em nós de dentro para fora e nunca começa de fora para dentro. Primeiro Ele olha o nosso interior, Ele olha o nosso coração, porque Deus não vê o homem como o homem vê, mas Ele vê primeiro o coração, porque no coração estão as verdadeiras intenções de todo homem. Muitas vezes aquilo que você fala, a gente usa o ditado, falou da boca para fora, porque não é exatamente aquilo que você pensa. Às vezes ali, se alguém pode chegar para você com um penteado e perguntar: e aí, gostou do meu penteado? E você não gostar do penteado dela, mas dizer: ah, tá lindo. Às vezes alguém pode vestir um terno, pastor Edmilson é hoje, né? E aí ele nos fala assim: aí, irmão, gostou do meu terno? Gostou da minha roupa? Gostou da vestimenta? Gostou da presença? E o irmão olha assim e fala: mas a gravata não combinou. Ei, ficou jóia, ficou legal. Lá no interior, tá combinado, viu? Só estou dando exemplo. Eu só estou dando exemplo. Lá no interior a pessoa quer dizer uma coisa, mas pela boca ela diz outra. Por quê? Porque muitas
muitas vezes a gente não quer ser ofensivo, mas Deus ele é sincero. Deus ele diz aquilo que tem que dizer, porque Deus não tem que dar voltas para dizer aquilo que Ele precisa dizer aos nossos corações. E o Espírito Santo, quando Ele vem trabalhar em nós, Ele vem habitar em nós, Ele vem tirar de nós essas falsidades ou esses enganos, esse faz de conta, para que a gente seja verdadeiro naquilo que diz, naquilo que faz e naquilo que promete. É por isso que a Escritura diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim. Não. Se você disse sim, tem que cumprir o seu sim. Se você disse não, tem que cumprir o seu não. Não pode ficar em dúvidas, titubeando entre uma coisa e outra. É por isso que Tiago vai dizer assim, que muitas pessoas pedem, mas não recebem, porque fica em dúvida se vai receber ou não. É como o mar que vai e volta. É como o mar que vai e volta. Ele não se firma naquilo que quer, e ele duvida daquilo que quer, e por isso acaba não recebendo. A palavra de Deus, então, ele vai trazer esta figura de que nós somos uma casa, um templo, um santuário. E uma casa, ela precisa estar limpa, precisa estar adornada. Um santuário precisa estar limpo, precisa estar adornado, precisa estar arrumado para que seja um local agradável. Assim a gente precisa nos limpar por dentro, nos purificar por dentro, que a gente sabe que a habitação que lá está é o precioso Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo entra pela porta do nosso coração, o pecado também entra. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7, Deus fala assim para Caim: Caim, por que você ficou irado? Por que tu iraste? Deus observou que Caim estava irado, estava raivoso. Por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, e o sacrifício que ele ofereceu não foi aceito, porque ele não fez do coração, mas ele fez do que a gente falou, da boca para fora. O de Abel Deus recebeu, mas Caim ficou irado, e Deus pergunta: por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Por que você está com essa cara arrancuda? Por que você está com esse biquinho? Por que você está com esse nariz torcido? Por que você está com essa testa frangida? Deus vai dizer: olha, minha avó dizia assim, ó, cara feia para mim? Ah, vocês conhecem, né? Então Deus vai dizer a mesma coisa: Caim, cara feia para mim. É fome, mas Deus vai dizer assim, ó: se você procedesse bem, Caim, não seria aceito? Mas se você proceder mal, olha que o pecado jaz à porta. Quando mais deve você conquistar e dominar sobre ele? Deus disse: por que iraste, Caim? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não será aceito. E se não procederes bem, o que é que acontece? O pecado jaz à porta, querendo conquistar, tomar domínio daquela casa. É por isso que Deus vai dizer que o nosso coração é uma porta, e existem outras portas que a gente também vai ver mais adiante. A Bíblia vai dizer que há uma passagem no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3, nos lemos. A Bíblia vai dizer assim, que o apóstolo Pedro disse a Ananias, depois que Ananias havia vendido uma propriedade, e Ananias pegou o dinheiro daquela propriedade e deu parte do dinheiro, dizendo que era o todo. Ou seja, Ananias mentiu. Ele falou uma coisa que não era verdade, que estava no coração. Ele não entregou tudo. Ele não precisava entregar tudo. Ele só precisava ser sincero. Porque o que Deus busca em cada um de nós é a sinceridade do coração. Atos capítulo 5, versículo 3. E a Bíblia vai dizer assim: disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade. Então a gente precisa guardar o nosso coração, porque o nosso coração é porta. Às vezes você deixa o seu coração fragilizado por amargura, por raiva, por ira, por rancor, e essas coisas que estão no coração de uma pessoa contaminam a pessoa.
e muitas vezes leva ela ou tira ela da presença de Deus. Nós precisamos ter um coração sempre puro e purificado na presença do Senhor. O que é que aconteceu aqui? Satanás teve acesso à porta do coração de Ananias. O que foi que ele fez? Ele soprou no ouvido de Ananias. Aquela palavra que ele soprou veio para a mente. Na mente ele pensou, raciocinou, se enganou, mentiu e desceu para o coração. Deus não vai olhar a sua mente, nem a sua boca, nem a sua palavra. Ele vai olhar o quê? Olhar o quê? Para você entender bem. A palavra de Deus vai dizer, eu acho que é Mateus capítulo 4, entra no teu quarto e ora em secreto. E Deus quer ver em secreto. Ele vai te responder, ou ele vai te honrar publicamente. Como é que o texto diz? Entra no teu quarto e ora em secreto. E Deus quer ver em secreto. Deus não ouve em secreto. Deus vê em secreto. Porque não é o que você fala que interessa a Deus, é o que Ele está vendo. Pegou? Não é o que você fala, porque às vezes a gente fala aquilo que nos agrada, ou muitas vezes a gente vai escolher as palavras para poder falar a Deus na oração. Você não precisa escolher as palavras. Seja sincero naquilo que você precisa falar a Deus, porque Deus entende e Ele olha a sinceridade do coração. Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho, Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou abatido, Senhor, eu estou precisando da sua ajuda. Seja sincero, porque Deus gosta da sinceridade do coração. A palavra vai dizer que Satanás ele teve um acesso ao coração de Ananias, ele soprou no ouvido, e a gente está aprendendo aqui que é um crente verdadeiro, um cristão selado pelo Espírito Santo. Ele jamais pode ser totalmente dominado ou possuído pelo inimigo, mas ele pode ser influenciado, porque você vai ser tentado todos os dias e todas as horas, 24 horas por dia. Ora, Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Quanto mais nós seremos também tentados e provados. Então o que é que a gente aprende aqui? Primeiro, quero trazer só duas coisas. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que coisas boas ou coisas ruins, ou elas entram ou elas saem das nossas vidas pelas portas. Coisas boas ou coisas ruins entram ou saem da nossa vida pelas portas. Nós temos 5 portas principais de entrada ou que nos tocam. Essas 5 portas são principalmente a nossa audição, é aquilo que você ouve, ou é aquilo para que você dá ouvido. A segunda porta é a nossa visão, é aquilo que você assiste, ou aquilo que você permite ver, é outra porta. São portas de acesso para chegar ao nosso coração. Outra porta que nós temos é o olfato, é o cheiro. Às vezes o cheiro pode ser agradável ou desagradável. A outra porta de entrada é o paladar, ou seja, a boca. É o que você fala, é o que você diz, ou é o que você ingere. E a quinta é o tato, ou seja, é o toque, é a sensação do corpo. Às vezes a pessoa é levada ao pecado pela sensação do corpo, pela sensação da carne. São as 5 portas de entrada. Hebreus capítulo 12, versículo 2 ao 3 vai dizer assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Qual é o conselho da palavra de Deus em Hebreus? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Por onde a nossa fé começa? Quando a gente fixa os nossos olhos em Jesus. Talvez a sua versão esteja diferente, ele vai dizer, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A fé surge por meio de Cristo e ela cresce também por Ele. Tudo que Deus tem, ou tudo que Deus faz, Ele prepara para que venha em nosso benefício. A nossa fé apenas nossa não seria o bastante ou o suficiente
para poder ouvir, entender e receber a Cristo ou receber o Espírito Santo. Lá em Romanos vai dizer que o próprio Deus, o Espírito Santo, ele coloca a semente de fé em nós. Portanto, ninguém tem fé nenhuma, todo mundo tem pelo menos alguma fé. Hebreus 12, ele vai dizer, olhando firmemente para Cristo, autor, tem um hino do cantor cristão assim, né? Para Cristo, o autor da salvação, meu filho, me revistou com grande galardão. É esse aí. Olhe como os hinos nos levam a meditar na palavra e declarar a palavra de Deus. Olhe como os hinos que às vezes a gente despreza porque é dos velhos, é dos antigos. Não, o hino continua novo, continua sendo usado, seja ele da harpa, seja ele do cantor cristão. Ele sempre vai falar aos nossos corações porque ele tem base teológica e tem base bíblica. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus vai dizer assim: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então Deus está sempre olhando para dentro, enquanto a gente está olhando para fora. Às vezes a gente julga as pessoas pela sua aparência, sem conhecer a história dela. Às vezes a gente julga alguém sem ter medidas para julgar alguém. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos julgar ninguém, verdade? Não, podemos sim, mas temos que julgar alguém na justa medida. Julgar alguém com justa medida, você tem base para fazer o julgamento. Quando Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar alguém, você será medido. É quando alguém julga alguém sem base nenhuma ao conhecimento. É preciso julgar alguém com fundamento e com bases sólidas. Aí sim você pode julgar a ação de alguém, se foi boa, se foi ruim, se foi má, se foi perversa, se foi agradável ou se não foi agradável. Então, o que é que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por aí que começa a nossa fé. Quando você tem os olhos fixos em Jesus, vendo o que Ele fazia, você fica, vamos dizer, extasiado. Quando você vai para as Escrituras e coloca a sua leitura na palavra e começa a ver Jesus Cristo andando sobre as águas, você fica extasiado. E aquele estado de espírito em você vai fazer gerar a sua fé, vai fazer nascer a sua fé. Quando você vê Jesus andando pelo caminho e alguém grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os demais discípulos querem impedir aquele homem de chegar a Jesus porque ele era cego. E na visão daqueles homens, Jesus não poderia perder tempo com o cego. Mas Jesus se aproxima, ele se aproxima de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. O que é que ele queria ver? Qual foi a coisa mais interessante que ele viu primeiro? Jesus. Os nossos olhos precisam estar, às vezes fica perdido no mundo. Os nossos olhos ficam perdidos com as coisas. Ele poderia estar querendo ver quem era o pai, ou qual era a fisionomia da mãe, qual era a fisionomia do amigo, se o amigo era grande, se era pequeno, se era gordo, se era magro, se era bonito ou se era feio. Mas a primeira coisa que ele vê é quem? E olha que ele não vê perfeitamente. Porque Jesus vai perguntar para ele: o que é que tu vês? Ele diz assim: eu vejo árvores comunando. Nós somos comparados a árvores. Tem um ensino profundo sobre isso. Nós somos comparados também a árvores. Ele vê homens andando como árvores, porque a árvore produz fruto e todo homem precisa produzir fruto, ainda mais aquele que é discípulo de Jesus. Então Jesus vai dizer assim: exagerei na dose, porque Jesus deu a ele uma visão espiritual além da visão material. Ver pessoas como árvores já estava além da capacidade humana dele, Eusébio. Jesus deu a mais, e Jesus disse assim: peraí, então deixa eu fazer uma regulagem aqui, tá vindo, e melhorar para que você possa ver nitidamente. Você já foi no oculista e o oculista bota aquela maquinazinha no seu olho e ele craque, e aí como é que você está vendo? Está meio embaçado, e agora? Está melhorando.
mas ainda não está bom de agora está 10. Foi isso que Jesus fez nos olhos daquele cego. A gente vê uma coisa dessa, a gente lê uma coisa dessa, a gente imagina uma coisa dessa e a nossa fé aumenta, a nossa fé cresce, é uma porta de entrada para o aumento da nossa fé. Não leia a palavra por ler, mas se veja dentro do contexto, como se você tivesse um filme 3D. Não tem filme 3D, não tem um cinema que você coloca aquele óculos e parece que você está ali participando de todas aquelas cenas. Hoje já tem um filme 4D, que torna tudo aquilo mais realista ainda. Passa um dragão do lado, que a pessoa se assusta porque pensa que ele vai engoli-lo. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter essa visão que vai além, mas ela só vai além quando a gente fita os nossos olhos em quem? Em Jesus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo outra porta. Os olhos são portas de entrada, os ouvidos também são. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A música do mundo, a novela da Globo, Luciano Huck, Faustão nem tem mais, né? É por aí que vem a fé, meu irmão? Não, é por ouvir a palavra de Deus. Pegue, hoje você tem áudio, a Bíblia é em áudio. Você não tem tempo para ler as suas escrituras, porque está lavando os pratos, está arrumando a cozinha, está varrendo a casa, está cuidando dos meninos. Bote a Bíblia em áudio. Enquanto você faz as coisas, o áudio está falando a palavra de Deus, Mariana, e você está aumentando e crescendo a sua fé, e você está ouvindo aquilo, está varrendo, está glória a Deus, aleluia! Eita glória, porque a palavra vai entrando, ela vai penetrando e ela vai mudando o nosso estado de espírito. Às vezes você está lá cabisbaixo, doente, brorocochô da vida, e coloca a palavra de Deus para poder ir falando. Enquanto você está chorando, a palavra está falando, de repente você está cantando e está rindo. Porque a palavra de Deus transforma. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ver. Tem um texto em Lucas que ele vai dizer assim, olha, os nossos olhos é a candeia do corpo, porque nela é que entra a luz. Cuidado, que a luz que há em vós não seja trevas, porque nem tudo que a gente olha parecendo ser luz, é luz. Às vezes você pode ver um reflexo em alguém e achar que é luz. Não, aquilo é um reflexo da luz, é uma lata que está refletindo o sol, ou é o glitter que está refletindo a luz. Mas a luz não está no glitter, não está no sol, não está no vidro. A luz está lá. A luz nem está no sol, mas a luz está em Deus. Vocês sabem por que vocês não veem as estrelas durante o dia? Por causa da luz do sol. Mas as estrelas continuam lá, no mesmo lugar. E a gente vê elas com mais nitidez durante a noite, porque o sol não está. Ele está escondido, então as estrelas continuam brilhando. E a palavra de Deus diz que nós somos como o reflexo da luz de Cristo. A luz de Cristo precisa brilhar em nós. Efésios 4:29 vai dizer assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, frívola, indecente, mas só o que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Assim como a boca é uma porta de entrada, Deus ela também é uma porta de saída. Por isso, aquilo que a gente fala, a gente tem que falar com cuidado e com grande amor. Até quando se repreende ou se corrige uma criança, tem que se ter cuidado como fala e da forma que fala, porque a gente precisa falar com cuidado e com amor, para não gerar algum trauma. Tiago capítulo 3, versículo 10 vai dizer: da mesma boca procede bênção e maldição. Tem pessoas que quando está junto de você, está ali elogiando, está ali abençoando, mas quando sai com você pelas suas costas, fala mal. De uma mesma boca pode sair bênção, pode sair maldição, mas nós temos a opção de escolher ser boca de Deus, não boca do cão, não boca do inimigo, não boca de Satanás, mas boca do Senhor e boca do Espírito Santo. Tiago 3,10 ele diz:
Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Claro que não. Meus irmãos, acaso pode a figueira produzir azeitonas? Claro que não. Ou a videira figos? Também não. Tampouco pode uma fonte de água salgada da água doce. O que ele está querendo dizer? Que um crente verdadeiro em Cristo, ele muda o seu linguajar. Ele não muda só as suas vestes, a sua roupa e a sua aparência, mas ele muda o seu linguajar. Ele muda a sua fala. E ele muda a forma de falar. Ele muda muitas coisas e o principal aspecto é exatamente aquilo que ele fala e aquilo que ele diz. Agora, tudo quando ele fala assim: ah, é verdade, é verdade, vos digo, você já vai mais cumprimentar uma pessoa, e eles contaram, e aí, a paz do Senhor, minha irmã. Quando você vai ligar para alguém, você não fala assim: olá, Luz Neto, tudo bem? Não, você fala: oi, amada, como é que está? O crente tem a linguagem do crente, porque nós estamos em Cristo e nós não estamos no mundo. Amém? Veja bem, essa é a primeira verdade. A segunda verdade é: o mundo espiritual é acessado por portas. Essa é uma verdade que a gente precisa entender e abrir as nossas mentes. O mundo espiritual é acessado por portas. Mateus 16, 18 vai dizer assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não. Tem algum celular tocando aí? Esse celular precisa se converter, viu? Vamos orar aí, irmão. Vamos orar para esse celular se converter. Mateus 16, Jesus vai dizer assim: quem diz o homem que eu sou? E alguns dizem que o Senhor é o profeta, talvez Elias. O imperador, acho que era Herodes, achava que Jesus era a ressurreição de João Batista. Quem acha vós que sois? Aí ele dizia: tu és isso, tu és aquilo. Aí Pedro, tomado pela palavra de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus pega essa deixa, Jesus pega essa verdade e diz: sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que é que a gente entende aqui? Que o inferno tem muitas portas, e a gente precisa ter cuidado para não ir entrando pelas portas de engano. Deus abre portas, mas o diabo abre buracos. Deus abre oportunidades, mas o inimigo abre laços. Às vezes nem tudo que nos é aberto, às vezes é de Deus. Às vezes a pessoa ora para um emprego, para um trabalho, aí ele acaba recebendo um emprego ou um trabalho que não tem mais tempo para ir para a igreja, não tem mais tempo para congregar, não tem mais tempo para participar da reunião dos santos, porque agora ele tem que lutar pelo trabalho para poder suar, ganhar o dinheiro, comprar o pão e pagar as suas contas, como se isso fosse mais importante. Mas o Deus que deu o trabalho a ele é o Deus que sustenta. Amém, glória a Deus. Às vezes eu estou sem dinheiro, eu estou sem nada, mas eu não estou preocupado não, porque eu descanso, que eu sei na hora certa chega. E esse meu foi diferente, na hora certa chega. Às vezes não chega a parte que seja o suficiente, você fica bastante. Descansa, porque Deus vai complementar, e Ele complementa. A gente precisa descansar em Deus, e isso é confiando na certeza de que Ele fará. E quando Deus faz, ninguém pode impedir. Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Nem o homem, nem um bicho ruim, nem ninguém pode impedir. Sabe o que a palavra está dizendo? Que a igreja, corpo de Cristo, ela tem que invadir as portas do inferno e resgatar as vidas para Deus. Quando Jesus diz: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela não está dizendo que a igreja tem que ficar em uma posição de defesa. A igreja tem que ficar em uma posição de ataque. E como é que a gente ataca? Evangelizando, pregando, participando do PGM,
participando dos cultos, da escola bíblica dominical, crescendo em graça e em conhecimento da parte de Deus e dos homens. Mas tem portas que precisam ser fechadas e tem portas que precisam ser abertas. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer, depois você confere isso, Mateus 16, 18 mesmo, 18 e 19, em que Deus vai dizer assim: tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e que é desligado na terra será desligado no céu. Aí quando eu oro a palavra de Deus e diz: Senhor, eu desligo da minha vida a doença, a enfermidade, a depressão, a ansiedade, o medo, o engano, a traição, a falência. Eu desligo. Eu estou desligando na terra, está sendo desligado no céu, porque as minhas bênçãos são espirituais em Cristo. É lá que vem para cá. E quando eu falo assim, ó, Senhor, a palavra diz que aquilo que o Senhor abre ninguém fecha, portanto eu abro prosperidade na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida da igreja que o Senhor me deu para a responsabilidade de levar a palavra. Eu saio abrindo aquilo que eu quero e fechando o que eu não quero. Aprenda a usar a palavra de Deus em seu favor, porque aquilo que você faz aqui no mundo físico vai ter revelação lá no mundo espiritual. Sabe o que é revelação? É ecoar, é como um eco. Você já chegou em um local, em uma caverna, em algum lugar que você gritou lá, Rose! Aí a caverna respondeu, Rose, Rose, Rose. É isso que o submarino usa. Ele usa um dispositivo chamado sondar. Ou seja, ele emite sons debaixo da água. Aquele som, quando tem um obstáculo, ele bate e volta. Aí a pessoa que está no submarino, ele interpreta aquilo como um obstáculo, e ele sabe o tamanho, a dimensão, a posição e a distância onde está, para que o submarino possa se desviar. Sabe de onde eles tiraram essa ideia? Do Criador que criou os morcegos. Você já viu um morcego voando? O bicho não enxerga. Você sabia que o morcego é cego? O morcego é cego, mas ele não se bate. O morcego é cego, mas ele não se bate. Ele pode passar assim por um lugar estreitinho, ele vem em velocidade, ó, vum. Sabe por quê? O que é que ele faz, Mariana? Ele emite os sons, aquele som bate no obstáculo, volta, ele capta e aí ele muda a direção. A palavra de Deus está falando isso, a gente precisa captar o que é bom para usar essa mesma capacidade que Deus deu através da sua criação. Olha como o homem não cria nada, o homem descobre. Porque tudo que existe, Deus foi quem criou. Até as portas automáticas que abrem hoje automaticamente, foi Deus quem fez a primeira porta automática abrir, quando Silas e Paulo estavam lá presos, cantando, louvando e adorando, e a porta começa a se abrir porque o anjo do Senhor chega naquele lugar. Vocês já ouviram falar em teletransporte, a pessoa sair de um lugar para outro? A gente vê isso em filme de ficção, um dia vai acontecer. Mas na Bíblia já acontecia, Elias fazia isso. Filipe estava pregando ao eunuco a palavra de Deus, ele batiza o eunuco, de repente ele é arrebatado, já está em outro lugar. Você já se imaginou assim? Eu estou aqui e eu preciso ir lá no portal. Apareço lá no portal. O poder de Deus pode todas as coisas. O homem ainda vai chegar lá. Ainda não chegou não, mas vai chegar. É por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o Senhor vai dizer: eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. E mais adiante ele vai dizer: o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Pelo poder, Nagmar, da autoridade do nome de Jesus, em que você está investida, você pode fechar portas e abrir portas. Feche as portas que dominam alguém da sua casa ou da sua família. Feche as portas que está aprisionando a mente de alguém e abra as portas para a salvação na vida dela. Antes de levar a palavra, levar o evangelho a alguém para receber Cristo, você primeiro precisa fechar as portas que o inimigo abriu e abrir as portas que Deus quer abertas. Abrir as portas que o inimigo fechou, porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que o príncipe deste século cegou o entendimento do incrédulo para que nele não resplandeça a luz de Cristo Jesus.
Então você prega, você fala, você dá a razão, você explica e fala, você quer Jesus? Aí a pessoa, agora não. Aí a gente fica, né? Dá um abraço santo. Fica com vontade de dar um abraço santo e apertar, até a pessoa grita, eu quero. Oh Deus. Perto da meia-noite, o que foi que aconteceu lá, irmão Henrique? Paulo e Silas estavam orando e cantando. O que é que eles estavam orando e cantando? Hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo o que eles estavam orando e estavam cantando. Então o louvor, ele alcança as pessoas. E a oração também. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltos as correntes de todos. Atos capítulo 16, você que gosta de anotar, a palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor vem, quando o anjo do Senhor, aí já é outra passagem, nessa aqui não tem não, outra passagem é com Pedro. Vocês conhecem essa passagem de Pedro, que ele estava preso? A palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Pedro ele foi preso. Herodes mandou prender Pedro e mandou prender muitos cristãos. E a palavra vai dizer que o povo e os reis estavam reunidos em casa, fazendo o quê? Orando e cantando louvores a Deus, enquanto Pedro estava na prisão. E de repente Pedro lá na prisão, chega um anjo, e o anjo do Senhor vê Pedro ali deitado, toca nele e diz, levanta rápido, vamos sair daqui. Aí quando Pedro levanta, tavinho, as correntes que estavam nele caem. Quem abriu aquelas correntes? E ele vai passando pelas guardas. Eu acho que tinham 4 guardas ali, em cada uma daquelas tinha pelo menos 4 a 3 soldados. E ele passou por todas aquelas ali. Ontem eu estava orando e eu estava em uma oração de guerra. Sabe o que foi que eu orei primeiro? Falei assim, Senhor, em nome de Jesus, cega Satanás agora e os seus demônios para não saberem nem me verem, porque eu vou entrar em um local que eles não podem ir. Você crê que Jesus pode cegar? Ele pode dar vista, ele não pode cegar? Pode. A palavra de Deus vai dizer que havia um homem que ele era um mago, um adivinho, e ele queria comprar o poder do Espírito Santo. Ele vai dizer, me dá esse poder aí. Aí o apóstolo vai dizer para você, você não tem parte nesse negócio conosco. E o que aconteceu com ele? Paulo deu a palavra e ele ficou cego, perdeu a visão na hora. Então muitas vezes quando eu quero entrar em uma guerra, em uma luta, em uma batalha espiritual, que eu não quero que o inimigo nem saiba de onde vem um tapa na cara, eu falo, Jesus me torna invisível no mundo espiritual, para que ele nem veja e nem ouça o que eu estou falando. Eu creio assim, isso é fé. E a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelos seus olhos fixos em Jesus. A oração e o louvor abrem portas, quebram correntes, despedaçam aço e libertam. O louvor é uma arma poderosa que muitas vezes a gente não dá crédito. A gente fala que as armas que nós podemos usar é o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, e esquece do louvor. A Bíblia diz lá em Salmos, irmão Henrique, que Deus habita no meio dos louvores. E quando Deus habita no meio dos louvores, ali ele vem com o exército celestial dele para poder lutar em nosso favor. A Bíblia vai dizer que a igreja, viu, Adilson, estava reunida na casa da mãe de João Marcos, orando e louvando o Senhor. Você que gosta do texto, está em Atos capítulo 12, a partir do versículo 6. Pedro estava preso por ordem de Herodes, e a igreja estava orando, e o anjo do Senhor apareceu na prisão, Eduardo. Brilhou uma luz, o anjo tocou em Pedro do lado, despertando e dizendo, levanta-te depressa. Pega essa palavra, levanta-te o quê? O que você tem que fazer para Deus, faça depressa, porque o tempo está esgotando, e o tempo está curto. O tempo ainda tem 24 horas, mas parece para a gente que diminuiu. 24 horas para mim não é o suficiente. Porque agora eu estou orando, não é mais 1 hora, é 3 horas, 4 horas de oração. E eu tenho que ter tempo para orar.
Eu tenho que ter tempo, porque veja bem, quem ora não perde tempo, investe. E 24 horas já está suficiente para a gente estar. Porque a gente precisa estar ligado em Deus o tempo todo por meio da oração. A Bíblia vai dizer que o anjo toca e diz assim, ó, vai, levanta depressa, sai dessa cadeira, faz o que tem que fazer, não fique só anotando, planejando, rabiscando, esperando por alguém para poder ir. Pode ir comigo, irmão? Não? Pode, você pode? Não? Pode, você pode? Não? Ah, não vou também não. E a gente se desanima porque o outro não pode ir, a gente não faz aquilo depressa que Deus mandou fazer. O que Deus mandou você fazer, faça depressa, porque amanhã já não pode mais ter tempo. É como uma oportunidade, é como a água de um rio em que você se banha. Aquela água no rio em que você se banhou, você não vai se banhar nela nunca mais. É como um cavalo que passou e a pessoa perdeu a oportunidade de pegar ou capturar aquele cavalo. Aquele cavalo talvez não passe mais nunca na frente dele. São como as oportunidades que às vezes Deus nos dá e concede, e a gente vai dizer, não, deixa para outra hora, deixa para outro momento, deixa para outra oportunidade, e talvez aquela oportunidade não volte mais. Então o que você tem que fazer para Deus, faça depressa, porque Jesus diz que são muitos. Jesus vai dizer assim, ó, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Você é um ceifeiro. Sabe o que é um ceifeiro? É aquele que colhe. Preste atenção, às vezes alguém planta para que outro colha. Tem aquele que planta, tem aquele que rega, tem aquele que colhe. Mas a palavra de Deus vai dizer que o mérito é sempre dele. Vejamos aqui, irmãos, continuando. A porta de ferro da prisão, ela se abriu. Pedro saiu e agora ele estava batendo na porta da casa de quem? Maria, mãe de quem? João Marcos. Quem era João Marcos? O escritor do primeiro evangelho. Ah, não é Mateus? Não, é João Marcos, embora esteja em Mateus. Assim como o Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó, mas por uma questão de arrumação veio desse jeito para a gente. A palavra vai dizer que Pedro agora está ali na porta batendo, ó. Ele foi para a casa de Maria, está ali na porta, batendo na porta. Aí uma menina, uma moça, uma criada chamada Rod, vai até lá, abre a janela, vê Pedro, fica surpresa, e em vez de abrir a porta, ela volta. Ela corre lá para dentro, alegre, ou assustada, ou extasiada, porque viu Pedro ali na porta, enquanto os outros estavam orando porque Pedro estava na cadeia preso. Aí ela vai e conta para todo mundo, é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Aí ninguém acredita, aí um deles diz assim, que nada, talvez seja o anjo dele. O que é que a Bíblia diz? Talvez seja o quê? Um anjo dele. Atos capítulo 12, versículo 15. Atos capítulo 12, versículo 15. Talvez seja um anjo dele. Em Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus vai dizer assim, ó, não faça mal a nenhum destes pequeninos, porque os anjos deles vão e sobem à presença de Deus todos os dias. Quando eu digo para você que há um anjo de Deus em seu favor, a palavra está nos confirmando isso. Quando eu digo que Deus ele dá ordem aos seus anjos em nosso favor, está no Salmo 91, e ele dará ordem aos seus anjos em nosso favor, para nos guardar em todos os nossos caminhos, seja onde você estiver, você não vai estar sozinho, tem ali junto com você um anjo do Senhor. O que é que isso nos ensina? Que tem portas que Deus abre, mas tem portas que você mesmo precisa abrir. Portanto, feche todas as portas por onde o pecado pode entrar. Às vezes não é fácil, é luta, é guerra, é reiterado. Às vezes você conseguiu hoje, mas amanhã você vai ser atacado de novo. Mas o conselho é: feche todas as portas por onde o pecado pode entrar, porque muitas vezes essas portas serão também entradas de demônio, porque não só Deus compara a gente à casa, mas os demônios também. Mateus capítulo 12, versículo 14 vai dizer assim: quando o espírito imundo é expulso
de um corpo, ele fica por lugares áridos ou lugares desertos, buscando repouso. Ele não encontra repouso, ele diz assim: voltarei para a minha casa e nela habitarei. E a palavra vai dizer que ele leva consigo 7 demônios piores ainda, porque o inimigo considera pessoas como casa, e a porta que ele entra ou ele tem acesso para entrar nessas casas é o pecado. É por isso que a gente tem que colocar Cristo dentro. Quanto mais a gente se enche de Cristo, mais a gente se esvazia do mal. Amém? Eis que eu estou à porta e bato. Sabe o que acontece quando Jesus entra e a gente abre a porta? A Bíblia vai dizer que Zaqueu abriu a sua porta e houve o que na casa dele? Salvação. A Bíblia vai dizer que esse carcereiro que prendeu Paulo e Silas abriu a porta da sua casa. Paulo e Silas entraram na casa do carcereiro. E o que aconteceu na casa dele? Salvação. Tu crer no Senhor, Atos vai dizer assim, está aí ainda nesse texto: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Casas são portas de acessos espirituais. Deus sempre vai usar coisas físicas e verdades físicas para nos trazer verdades espirituais. Pedro abriu a porta da sua casa e a sua sogra estava com uma dor de cabeça e com uma febre, com uma dor no braço e no coração e no peito. E Jesus entrou e Jesus orou. E o que aconteceu com aquela mulher? A febre passou, ela se levantou e foi servir a Jesus. Sempre que Jesus entra, a história muda. Está sentindo alguma coisa? Chame Jesus para entrar. Está sentindo alguma coisa? Clame pelo sangue de Jesus. Está sentindo alguma coisa? Não se satisfaça por estar sentindo alguma coisa. Quando eu estou sentindo alguma coisa, eu repreendo no nome de Jesus. Dor, sai daí que esse lugar não te pertence. Dor de cabeça, vai embora que essa cabeça aqui também não te pertence. Inimigo, sai daí que você está me perturbando. E eu não pertenço a você, não tenho parte contigo. Use a palavra em seu favor. Não se deixe dominar pelas coisas. O que foi que Deus disse para Caim? Eis que o pecado está à porta e quer te conquistar, mas cara, é você dominá-lo. A palavra de Deus vai dizer que Jairo abriu a porta da sua casa e sua filha ressuscitou. A palavra de Deus vai dizer que Marta e Maria abriu a porta da sua casa e Lázaro ressuscitou. O mundo espiritual funciona com portas, Deus. Malaquias vai falar até em janelas, né? Fazei provas de mim, diz o Senhor. Se eu não abrir as janelas do céu, as janelas é portas, e derramar sobre vós, confere aí, e derramar sobre vós bênção sem medidas. Ó, Deus usa também portas. Então a Bíblia vai dizer que a Nova Jerusalém no céu, ela tem 12 portões. Para entrar no céu você vai ter que também passar por uma porta. Jesus diz assim: olha, eu sou a porta. Você quer entrar no céu? A porta sou eu. Você tem que vir a mim, por mim, em direção a mim. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só pode passar pela porta que se chama Jesus. Eu não sei se você entrou e teve a curiosidade de ler o que está escrito ali naquela louça. Ali vai dizer que existem 2 caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. E desse caminho largo tem muita gente que passa. Existe uma porta estreita e uma porta larga, e tem muitas pessoas que passam pela porta larga e não passam pela porta estreita, porque está dando mais valor àquilo que vem mais fácil. Vou botar você na real: viver o Evangelho não é fácil. Viver o Evangelho é mortificar todos os dias. Jesus diz assim: você quer vir após mim? Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então Jesus está dizendo que vai ser luta sim, que vai ser guerra, que vão ser batalhas, que vão ter empecilhos à nossa frente, mas que quando a gente vai na direção e seguindo a Ele, não tem nada que possa impedir-nos durante a nossa caminhada. A Nova Jerusalém tinha 12 portões,
e o inferno tem muitas portas. Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra do Senhor, contra a igreja do Senhor. Então não tenha medo. Crente medroso não entra no céu. Apocalipse vai dizer que os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os mentirosos, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Sabe o que é um crente medroso? É aquele que toma a mão do arado e olha para trás. Jesus vai dizer, aquele que toma a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. É aquele que desiste de Cristo para poder abraçar as coisas do mundo. E às vezes a gente vê algumas coisas dessas, pessoas que já foram e já não é mais, porque se perderam pelo meio do caminho. Para a gente poder fechar, Salmos 24. Vamos abrir a sua Bíblia aí, vamos acompanhar todo mundo junto. Salmo 24, a partir do versículo 7. Salmo 24. Enquanto você acha, o texto de Deus vai falar em Gênesis capítulo 17 que Jacó, ele estava indo de Berseba para Arã, e a noite chega e ele não podia mais caminhar. Então Jacó pega uma pedra, toma aquela pedra como um travesseiro e deita a sua cabeça, e ele adormece, ele tem um sono. E no sonho de Jacó ele começa a ver uma escada que vai da terra até o céu. E naquela escada ele vê anjos subindo e ele vê anjos descendo. E a Bíblia vai dizer que lá no topo da escada estava Deus. E Deus olha para Jacó e fala e dá uma promessa para ele dizendo que a tua descendência será como o pó da terra. E em tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Aí Jacó pega aquele lugar, derrama azeite sobre aquela pedra e dá o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. A palavra vai dizer que Deus, ele abriu uma porta em sonhos, e Jacó via os anjos subindo e os anjos descendo. As portas espirituais, elas dão acesso a coisas espirituais. E o Salmo 24 é o salmo mais poderoso. Ele vai estar falando, ele vai estar retratando quando Jesus ele subiu aos céus em poder e glória para chegar à presença de Deus. Salmo 24, 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, e seu nome se chama Jesus Cristo. Apocalipse vai dizer que ele tem olhos, ele tem as cães, sabe o que é cães? Cabelos brancos, como a lã, brancas como a lã. Ele tem os olhos como chama de fogo. Quando eu estou em oração ou em guerra ou batalha espiritual, eu digo aos meus olhos que chama de fogo, porque o meu espírito está unido ao Espírito do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele tem olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, os seus pés são reluzentes como um latão, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente pode dizer o Rei da Glória. E o nome dele é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, irmão, cuidado com as portas, cuidado com o acesso, mantenha a sua casa sempre limpa, ungida e perfumada, porque o Espírito Santo é quem faz a habitação nela. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento lhe entregar esta palavra,
Pedir que o Teu Espírito possa estar trabalhando em nosso corpo, nossa mente. Que o Seu Espírito possa estar abrindo para a gente portas de entendimento e fechando portas de dúvidas, para que possamos andar e caminhar firmes no Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, pois nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui na igreja que quer fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que já entregou sua vida a Jesus, saiu dos caminhos, se desviou e quer voltar? Ou tem alguém que quer fazer uma confirmação com Jesus? Levanta a sua mão. Não temos ninguém? Você quer fazer uma aliança com Jesus? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer confirmar a sua aliança com Jesus? Não tem ninguém? Então vamos ficar em pé. Vai lá, chama lá. Lara e Laura estão fazendo o estudo para o batismo. Elas já são crentes, vêm à igreja, louvam e adoram. Mas eu falei para elas o seguinte: vocês já fizeram essa confissão pública de fé? O que é a confissão pública de fé? Você vir na frente da igreja para mostrar publicamente que você está com a sua vida no altar e entregando ao Senhor Jesus. Então elas duas vão estar fazendo isso hoje. Já estão se preparando para... Lá, quando eu dirigi a igreja no Nelson Costa, haviam várias irmãs, jovens e adolescentes, que nunca lhes ensinaram que era necessário confessar Jesus como Salvador. Elas achavam que eram crentes, que já estavam salvos e que não precisavam mais nada para batizar. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: ó, todo aquele que me confessar diante dos homens e diante de Deus, eu confessarei diante de Deus e dos homens. Jesus vai dizer: todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus e do próprio Deus. Mas Jesus ainda vai dizer, João 10:39, se não me engano: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Então a profissão de fé é algo importante em nossas vidas, para a gente dizer para o mundo que nós somos de Cristo e não do mundo. Amém? Amém. Estenda a sua mão aqui para as duas. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, que tem essas duas jovens, Senhor, que estão fazendo uma confirmação, renovando e confirmando a aliança contigo. Que o Senhor possa dar a elas sabedoria e entendimento, para que elas não se desviem pelos enganos do mundo, pelos favores do mundo, mas que elas tenham sempre as suas mentes firmadas e fixadas em Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador das nossas fé. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fechar todas as portas que o mundo tem a oferecer para elas, e o Senhor possa abrir todas as portas espirituais que o Senhor tem para elas e conquistou como herança para cada um de nós. Nós cobrimos elas com o precioso sangue do Senhor e pedimos que o Senhor possa estar renovando o nome delas no livro da vida. Escreve, assina, registra, ó Deus, com essa caneta divina e especial e com essa tinta que é o sangue de Jesus Cristo. Escreve o nome da Lara, escreve o nome da Laura, assim como os nossos nomes está lá também escrito. Essa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória